Graça e paz, eu tenho uma palavra de Deus para você. Vamos continuar com aquela palavra a respeito da graça de Deus e de que eu até coloquei um nome nessa mensagem, é Ele. Porque tudo é Ele, não tem nada fora dele. E nós vamos continuar agora. Diz aqui em Oséias, no livro de Oséias, no Velho Testamento, no capítulo 4, no versículo 6, diz assim: o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim, visto que te esquecestes da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de ti. Quer dizer, Deus está falando aqui que o povo foi destruído, mas não foi destruído porque Deus o deixou. Deus estava dando para eles a direção e o caminho. Eles foram destruídos porque eles rejeitaram o conhecimento de Deus. Então Deus falou: já que você rejeitou o meu conhecimento, então eu também rejeitarei a ti, para que não seja sacerdote diante de mim. Hoje, para eu ser sacerdote diante de Deus, e para eu ser aceito por Deus, eu tenho que aceitar a justiça dele. Eu tenho que aceitar que ele me encaminhe, que ele me diga o caminho, que ele me diga o que é a verdade. E quando eu sou sacerdote de Deus, eu sou sacerdote dele, quando eu entro na presença de Deus, o sacerdote é para oferecer sacrifício diante de Deus. O sacerdote, quando entra diante de Deus, ele entra por sangue. Não podia entrar nenhum sacerdote diante de Deus sem sangue. Então, como é que eu posso hoje ser sacerdote de Deus, se eu não me apresentar diante de Deus com o sangue do Cordeiro? É sangue de animais? Não, nessa época era sangue de animais. Mas hoje que estamos no Novo Testamento, então hoje eu me apresento diante de Deus com o sangue do Cordeiro. É a única coisa que me faz ser perfeito e chegar diante de Deus, é o sangue de Jesus. Então, se eu rejeitar esse conhecimento do sangue de Jesus, então eu sou rejeitado por Deus também. E isso é uma coisa que nós temos que ter essa consciência hoje, para que não venhamos incorrer em erros gravíssimos que podem impactar a nossa salvação. Então você veja bem, isto aí é a coisa principal. Eu tenho que ter consciência de que Jesus verdadeiramente é tudo. E que é pelo sangue de Jesus que eu tenho acesso a Deus, pelo único e vivo caminho. Entendeu? Vamos aqui em Atos capítulo 17, que nós vamos ver quem são os verdadeiros cristãos, as pessoas que verdadeiramente seguem a Deus pelo caminho certo, naquilo que realmente Ele quer. Em Atos 17, capítulo 17, versículo 10, olha só o que diz aqui. 17, Atos 17, 10. Logo, os irmãos enviaram de noite Paulo e a Silas a Bereia. E eles, chegando lá, foram à sinagoga dos judeus. Ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra.
examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim. De sorte que creram muitos deles e também mulheres gregas da classe nobre e não poucos os varões. Quer dizer, Paulo e Silas, homens de Deus, experimentados, apóstolos, Paulo apóstolo do Senhor Jesus, mas os cristãos de Bereia, eles examinavam o que Paulo estava falando, se era verdadeiramente aquilo que estava escrito nas Escrituras. Olha só o que diz. De bom grado receberam a palavra examinando. Quando eu recebo a palavra de alguém e aquilo quer me direcionar, eu tenho que examinar na Escritura. Examinar não é ler, não. Examinar é eu procurar referências, é eu procurar, entendeu? Diversos textos que endossam aquilo que está falando. Isso que é examinar. Examinar é pegar os pormenores para saber se estão me ensinando certo ou errado. Então, mesmo eles sendo homens de Deus, aprovados pelo Senhor Jesus, mesmo assim o cristão de Bereia que queria agradar a Deus, ele fazia o quê? Examinava na Escritura se aquilo que eles estavam falando era certo. Não estava acreditando no homem, ele estava examinando a Escritura. Então esses, e para você ver que aqui está escrito que esses eram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica. Porque os que estavam em Tessalônica, da onde Paulo saiu, perseguido pelo Evangelho, perseguido por pregar Jesus como o único caminho, por não mostrar, por não agregar a lei, que quem estava perseguindo o apóstolo Paulo e Silas eram o quê? Os da lei, né? Eles estavam sendo perseguidos porque pregavam Jesus como o único caminho, por a fé em Jesus como, entendeu? O que precisava apenas. Então esses eram perseguidos. Então eles foram para lá. O de Tessalônica receberam essa palavra com muito grado, mas eles não conferiam nas Escrituras. Então diz que os de Bereia eram mais nobres, ou só foram elogiados como melhores ainda. Por quê? Porque eles não acreditavam só em Paulo e Silas. Eles iam examinar as Escrituras se era daquele jeito mesmo. Não é pegar o versículo que está pregando ali, uma palavra que está pregando, e já aceitar como doutrina e andar por ali, por aquele caminho, sem examinar as Escrituras, sem examinar se é daquela forma mesmo. Então você vê, esse é o verdadeiro cristão, esse é o verdadeiro seguidor de Cristo, que ele não está, não deixa a sua vida para homens guiar. Ele quer ser guiado por Cristo, ele quer ser guiado pela palavra, porque Jesus é a palavra. Então vamos lá, em Mateus, no Sermão da Montanha, em Mateus capítulo 5. Vamos lá. Volta um pouco aí e vamos lá em Mateus capítulo 5. E Jesus, aqui no Sermão da Montanha, ele veio trazer aqui exatamente o que? A visão espiritual. E ele estava ali agregando a visão espiritual no ensinamento que muitas vezes as pessoas recebiam de coisas carnais. Mas você vê que Paulo aqui, quando começou a falar de coisas espirituais, em Tessalônica, eles foram logo perseguidos e agredidos e coisas graves. Então, quando eu prego Jesus, quando eu prego a justificação pela fé em Jesus e digo que Jesus é suficiente, não pensa que isso aí vem com coisas leves, não. O maligno vem para cima para tentar destruir aquele que prega a verdade, que prega Jesus como o único caminho, que prega Jesus como suficiente. Então, vem as perseguições. Vem de forma grave. Mas olha só o que diz aqui no capítulo 5 de Mateus, versículo 10. Bem-aventurado os que sofrem perseguição por causa da justiça,
porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós, por minha causa. Quer dizer, vão inventar um monte de história, vão perseguir as pessoas, vão dizer que ela está quebrando a lei, que ela está fazendo isso, está desvirtuando as pessoas. Tudo isso vai se levantar. Por causa de quê? Jesus falou, por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Então, quando nós pregamos a verdade do Evangelho, que é Jesus Cristo, que é a fé pura e simplesmente nele, então vem aqueles que já se apostataram da fé em Jesus, já deixaram a fé de Jesus para trás e já estão andando pela sua própria fé, já estão andando pela fé nos seus preceitos religiosos e eles vêm perseguirem. Hoje, graças a Deus, não é como na época de Paulo e Silas, porque eles já querem pegar para matar logo. Querem pegar logo para matar, porque não aceitam de jeito nenhum a justificação por Cristo. Eles têm que trazer a justificação pela lei. Tem que trazer a justificação por preceitos humanos, por obras humanas. Embora a palavra seja explícita que não é por obras, é por graça. É pela misericórdia. Vamos aqui ainda no 5, trazer que quando nós pregamos a respeito da graça de Deus, muitos puxam esta palavra aqui para poder fazer o quê? Para poder endossar que o que estamos falando está errado, o que estão falando que está certo. Então nós vamos já nos adiantar e trazer essa palavra aqui com a revelação espiritual, não pela letra, porque pela letra a pessoa pode, de fato, manipular isso aqui por letra sem revelação espiritual e trazer ensinamentos errados. No 18 aqui, no capítulo 5, versículo 18, diz Jesus assim: porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um destes menores mandamentos e assim ensinar aos homens, será o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Quando nós pregamos a graça de Deus, muitos trazem essa palavra aqui sem entendimento, dizendo que a lei vigora até hoje. E não é errado. De fato, a lei vigora até hoje. Enquanto não passar os céus e a terra, não vai ser omitido um tio da lei sem que seja cumprido. Preste atenção. Então, a lei hoje, ela vigora ainda na vida de muitas pessoas, não de todas. Por que não de todas? Porque vamos agora explicar isso em 2 de Coríntios, capítulo 3, versículo 14. 2 de Coríntios 3, 14. Vê? Vamos começar do 11 primeiro, depois a gente chega lá. É evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer estas coisas, por ela viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei,
fazendo-se maldição por nós, que está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse ao gentio por Jesus Cristo e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito Santo. Quer dizer, aqui eu acabei até lendo Gálatas 3, que não é Coríntios 3. Então, mas ali você já vê que adiantamos algo que ia ser passado mais à frente. Depois dessa explicação iria vir essa outra explicação. Mas vamos aqui no 2 de Coríntios, capítulo 3, versículo 14. Mas os sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, na qual foi por Cristo abolido. Quer dizer, por que o Velho Testamento foi por Cristo abolido? A lei foi por Cristo abolido. Por quê? Porque Cristo cumpriu a lei. Então a lei não pode ser abolida naquele que não cumpriu a lei. Vamos supor, se Jesus está na minha vida, se eu recebo Jesus como meu único suficiente Salvador, a lei foi abolida para mim. Por quê? Porque Cristo cumpriu a lei. E aqui o que diz? Porque no 5 de Mateus, capítulo 5, versículo 18. Porque, na verdade, eu digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. A lei só deixa de vigorar para mim e para você a partir do momento que foi cumprido. Então a lei foi cumprida para mim e eu não estou mais embaixo da lei. Por quê? Porque eu estou em Cristo. Eu cumpri a lei em Cristo. Eu cumpri a lei quando Cristo cumpriu por mim. Se eu tenho a fé em Jesus, então a lei para mim não existe mais. Mas aquele que não tem a fé em Jesus Cristo, a lei permanece sobre ele. A espada da lei está sobre ele ainda, porque ele não cumpriu a lei. Entendeu? Então, se alguém me leva a um entendimento de que eu tenho que andar embaixo da lei, então eu sou obrigado a cumprir toda a lei. Não tem metade da lei, não. Eu tenho que cumprir toda a lei. Não é só um preceito de lei, só um negocinho, não. Eu tenho que cumprir toda a lei. Porque eu quero me justificar pela lei, então tenho que cumprir toda a lei. Agora, quem está na graça de Deus, quem está em Cristo, não tem mais lei para ele. A espada da lei já não está mais sobre ele, porque Cristo já se fez maldição em nosso lugar, como lemos lá agora, que adiantamos um pouco no 3 aqui, ó, como no capítulo 3, versículo 13, aqui de Gálatas, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição em nosso lugar. Está entendendo? Quando ele cumpriu a lei no nosso lugar, ele já sofreu a maldição que teria que vir sobre mim por descumprir a lei. Está entendendo? Porque ele se fez maldito no meu lugar. Então a maldição que viria sobre mim já estava sobre ele. Mas estava sobre quem? Sobre quem crê nele. Pura e simplesmente nele. Se eu crer ainda nas minhas obras, então a espada da lei continua sobre a minha cabeça. E como eu vou, de fato, sou obrigado, na situação que eu estou, nesse corpo de carne, eu serei obrigado pelo pecado que habita em mim em quebrar a lei, então a maldição está sobre a minha cabeça. Não tem jeito. O único jeito dessa maldição da lei não vir sobre a minha cabeça é eu estar em Cristo, que já sofreu a maldição. Se eu não tenho essa fé total em Cristo plena, a maldição continua na minha vida. Não adianta nada. Não adianta eu ser religioso, não adianta falar em Deus, como diz a palavra ali, não adianta eu querer servir a Deus pelo meu entendimento. Eu tenho que servir a Deus pelo entendimento que ele me passa, pelo que diz as Escrituras. Então vamos lá em Tiago, capítulo 2, que fala melhor ainda sobre isso aqui. Quer ver só? Tiago, capítulo 2,
versículo 9, diz assim: mas se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, e sois retarguido como transgressor da lei. Não é só matar, adulterar, mentir, roubar, não. Se eu fizer acepção de pessoas, eu já estou cometendo pecado e já sou retarguido pela lei como transgressor. Eu sou transgressor da lei, já quebrei a lei. E eu tenho certeza que não tem um sujeito aqui que tenha conhecimento pleno que nunca fez acepção de pessoas. Eu tenho certeza. Entendeu? Então já quebrou a lei, já está lascado, né? Como diz o outro. Porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Se você quer guardar a lei, mas tropeçou, já fez acepção de pessoas, já tropeçou. Já é culpado de tudo, já é culpado. Ou seja, o cara que quebrou a lei já está retarguido como ladrão, adúltero, mentiroso, assassino. Já está tudo que a lei diz que ele não podia fazer, ele quebrou um tio da lei, fez acepção de pessoas, já está lascado, já está ferrado. Entendeu? Ó, eu sou carioca, tá? Carioca, isso aí não é palavrão, não. Se é palavrão aonde você ouvir, você me perdoa aí, mas não é palavrão, não, tá? Na minha cultura não é palavrão. Então, quer dizer, se a pessoa leva isso ao pé da letra, que é a lei, como é que ela vai ser justificada diante de Deus? A única maneira de ser justificado, ser justo diante de Deus é por Jesus Cristo, que foi perfeito, que cumpriu a lei, mudou o testamento. Agora não é o testamento antigo, agora é um novo testamento, não redigido em cima de um sangue de animais, mas sim no sangue perfeito e precioso do único Filho de Deus, até na época, que hoje nós também somos filhos de Deus, mas na época Jesus era o unigênito Filho de Deus. Então, como ele cumpriu a lei, então ele revogou, aboliu o Velho Testamento, aboliu a lei, para que aqueles que vivem por meio dele, que creem nele, não há lei para essas pessoas. Não há lei para nós, que vivemos pela graça, porque nós já fomos justificados em Cristo e já cumprimos a lei em Cristo. Por isso que a lei foi revogada para nós. Mas aqueles que não cumpriram a lei em Cristo, que não creem totalmente em Jesus Cristo, ainda que ele fale no nome de Deus, ainda que ele diga que está vivendo para Deus, a espada da lei continua na sua cabeça. No momento na qual ele errar, ele está embaixo de maldição. Então vamos lá para entender melhor isso em Romanos capítulo 9. Vamos lá, Romanos capítulo 9, versículo 28. Porque é necessário que aquele que quer seguir ao Senhor Jesus, quer seguir a Deus, tem cuidado da sua alma, ele tem que ser igual o cristão de Bereia, examinar as escrituras, examinar isso que eu estou falando para você, indo para lá, indo para cá, entendeu? A palavra tem que colaborar com tudo aquele meu pensamento, aquela direção. Ela tem que endossar aquilo que eu estou pensando. Não é eu pegar um versículo bíblico aqui, um aqui, outro ali, e que não é uma doutrina. Isso aqui eu estou pregando a você, é a doutrina da palavra de Deus, a doutrina da nova aliança, a doutrina do testamento que foi lavrado no sangue de Jesus, no sangue do Cordeiro. E olha assim o que está escrito aqui no 28. Por quê? Romanos capítulo 9, versículo 28. Porque o Senhor executará a sua palavra sobre a terra, completando-a e abreviando-a. Quer dizer, o que está escrito aqui? Que Deus vai fazer executar a sua palavra. E eu tenho que saber que aquela palavra ali, há quanto tempo ela vale. A lei de Moisés valeu por quanto tempo? A lei de Moisés valeu entre Moisés e Cristo. Ela apontava para Cristo. A partir de Cristo já não é mais lei de Moisés, já é outro testamento. Entendeu? E como antes disse Isaías, se o Senhor dos Exércitos não nos deixasse descendência, teríamos sido feitos como Sodoma e seríamos semelhante a Gomorra. Que diremos, pois?
que os gentios que não buscavam a justiça alcançaram a justiça? Sim, mas a justiça que veio da fé. Quer dizer, gentio que éramos nós não estávamos procurando justiça. Nós estávamos andando após outros deuses. E os judeus, os israelitas, eles estavam buscando a Deus, buscando agradar a Deus. Mas eles não estavam buscando agradar a Deus pela justiça de Deus, e sim para estabelecer a sua própria justiça. Mas Israel, que buscava a lei da justiça, não chegou à lei da justiça. Quer dizer, está falando, Israel buscava a justiça, mas não chegou à lei da justiça. Por quê? Porque não foi pela fé, mas como que pelas obras da lei tropeçaram na pedra de tropeço. Então hoje muitos estão igual aos judeus, estão tropeçando na pedra de tropeço, porque como nós falamos que Jesus é suficiente, eles acham que não é. Como os judeus, eles já não tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que guardar preceito, tem que guardar sábado, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo outro para ser certinho, porque Jesus não é suficiente para eles. Então eles tropeçaram na pedra de tropeço, tanto que eles acharam que Jesus era transgressor da lei. Jesus veio cumprir a lei e Jesus era o transgressor da lei. Como está escrito, eis que eu ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo, e todo aquele que crer nela não será confundido. Quer dizer, o Deus falando aqui na palavra, olha só, eu vou colocar em Sião uma pedra de tropeço. Quando a gente prega a misericórdia, a graça de a justificação por Jesus Cristo, isso é pedra de tropeço para muitos que não tem visão espiritual, não tem a fé espiritual e começa a ver as coisas carnais. Ah, então, já que é assim, então está tudo bem, então eu posso viver no pecado. Não, a palavra de Deus não manda viver no pecado. A liberdade para ser livre do pecado, não livre para viver no pecado. Se a pessoa, ela pega esta palavra aqui e diz que ela pode viver no pecado, é porque ela só vê o que? Ela só vê as coisas humanas. Ela acha que não tem como viver. Se eu sou livre, eu não tenho como viver para Deus na liberdade, não. Eu vou ter que me enfurnar no pecado. É claro que ela tem que se enfurnar no pecado, porque ela não é nascida de Deus. Por que ela vai querer agradar a Deus? Ela vai achar que agora que ela está na liberdade é tudo bagunça e ela pode fazer o que quiser. Então ela não está servindo a Deus por amor, ela está servindo a Deus por medo. Ela acha que ela vai servir a Deus por medo. Não está servindo a Deus, está servindo a religião. Ela está ali porque ela está com medo de ir para o inferno. Embora ela continue o jugo da lei continue na cabeça dela. Está condenada. Mas ela acha que não. Porque ela fica ali fazendo as coisas por imposição, por medo, e não por amor, e não por fé. Então isso não adianta de nada. Então quando se prega isso, é rocha de escândalo. Por isso que Paulo e Silas, pregando o evangelho e a justificação por Jesus, foram lá, entendeu? Perseguidos e quase mortos por aqueles que não aceitam a palavra da verdade, não aceita a rocha de escândalo, porque só quem crê no escândalo da cruz é que é salvo. E aqui no capítulo 10, em seguida, diz assim: irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação, porque lhes dou testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento. Porquanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus, porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Está entendendo? O que lemos lá? Que não vai passar um tio da lei sem que tudo seja cumprido. Mas como Jesus cumpriu, então o fim da lei acabou. Jesus cumpriu, acabou a lei para aquele que crê em Jesus. O fim da lei é Cristo. Eu estou em Cristo, a lei acabou para mim. Porque eu já sou justificado. E a justiça, o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Quer dizer, eu sou justificado
da lei se eu crer. Se eu não crer em Jesus, a lei continua. Se eu não crer em Jesus como o único caminho, como o único que me garante a vida eterna, a lei continua sobre a minha cabeça. Não importa se eu falo que eu sou crente, que eu sou evangélico, que eu tenho 500 anos de igreja, não importa. Se a minha fé não estiver em Jesus, a lei continua vigorando para mim. Então, o que o Paulo diz aqui no versículo 1? Que ele estava orando, o bom desejo, que eles fossem salvos. Por que eles não eram salvos? Mesmo tendo um grande zelo e guardando os preceitos da lei. Por que eles não eram salvos? Porque não faziam isso por entendimento. E lá em Osés, quando começamos a mensagem, fala que o quê? Que o povo foi destruído porque ele faltou conhecimento. Porque rejeitou o conhecimento, tem sido levado às pessoas pela palavra. Mas ela rejeitou o conhecimento. O verdadeiro cristão, o cristão de Beré, que examina as escrituras, né? Aquele que entrega a sua vida a homens, e o que o sujeito falar para ele é lei. Não. O que é lei é o que a palavra diz. Não é o que o sujeito acha que é lei, o entendimento dele que ele acha. Não, o entendimento dele serve para ele. Ele vai dar conta dele mesmo. Eu não, eu vou crer na palavra. Eu vou examinar as escrituras. Eu quero agradar a Deus. E não quero só agradar a Deus, quero me agradar de Deus. A minha humildade não é a homens, a minha humildade é a palavra, é a Deus. A minha humildade a homens é quando ele está em linha com o que a palavra fala. Aí de fato, eu tenho que ser humilde. Humilde é quando eu vejo que eu estou num caminho errado e a palavra revelada me diz que é outro caminho e eu deixo o caminho errado e começo a andar no caminho que é Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. Porque o Paulo diz, eles têm zelo, mas sem entendimento, esse zelo não vale de nada. E no 3 de porquanto, não conhecendo a justiça de Deus, que a justiça de Deus é o que foi feito em Cristo. Aquela ali que é a justiça, aquela ali que é a justiça verdadeira. Não é a justiça que eu acho, não. Não é o que eu acho que tem que fazer isso, que tem que fazer aquilo, que tem que guardar sábado, que não come isso, que um monte de regra. Essa regra não vale nada. A justificação é por Cristo. Procurando estabelecer a sua própria justiça, porque o que acontece? À luz das coisas humanas, tem coisa que é justa. Tanto que tem gente que encontra pessoas que foram transformadas, que no passado eram bandidos, assassinos, eram um monte de coisa, e fala, esse aí agora é crente, agora é santo, fez o que fez aí no mundo, matou fulano, matou beltrano, roubou não sei o que, agora é santo. Porque a justiça do homem diz que ele deveria sofrer a pena, era morto, era desgraçado na vida. Mas a justiça de Deus em Cristo Jesus fez diferente. Lavou, regenerou a pessoa e fez uma nova criatura. Mas para o homem, a justiça do homem diz que não, esse camarada aí tinha que se arrebentar todo, não era Deus. Eu não aceito essa justiça de Deus nele, não. Eu não aceito que essa justiça, que Deus tenha transformado essa pessoa, que Deus hoje mudou a vida dessa pessoa. Essa é a justiça de homem. Então esses, querendo estabelecer sua própria justiça, não tinham salvação nem têm vida eterna. Porque, entendeu? E se eu ando num preceito hoje, se eu estou numa igreja, numa denominação, e acho que eu estou fazendo a vontade de Deus, e ando com essa mesma ideia dos judeus, essa mesma ideia desse povo israelita, eu também tenho salvação. Não está escrito aqui, se não tem para ele, o que tem para mim? A salvação é só em Cristo, só se eu crer em Cristo. Me compreende? Então, isso é gravíssimo, porque as pessoas, muitas vezes, não compreendem isso. E por não compreender isso, o que acontece com elas? Elas estão extremamente, como que eu vou dizer assim? Estão no extremismo religioso e não abrem a sua mente para receber o ensino de Deus e mudar o seu posicionamento
e se salvar em Cristo, crendo tão somente em Cristo. Então, nós temos que ver isso aqui para que a gente possa realmente ver que quando nós estamos em Cristo, nós somos pessoas perfeitas. Quer ver? Vamos em Colossenses. Em Colossenses. Oh, glória. Colossenses capítulo 2. Eu queria ler esse capítulo aqui inteiro, a partir do versículo 4, porque ele é muito explicativo. É algo que, se você ler e você examinar as escrituras, isso vai te libertar completamente. Você vai ser livre. E nós vamos ler esse capítulo aqui e vamos explicar a você. Colossenses capítulo 2, versículo 4, a partir do 4 diz assim: e digo isto para que ninguém vos engane com palavras persuasivas. Na primeira mensagem nós lemos que Paulo falou: quem persuadiu a vocês largar a misericórdia e a graça de Deus para viver de outra maneira? Quem foi que vos persuadiu? Aqui Paulo já diz: digo-vos para que ninguém vos engane com palavras persuasivas. Porque a pessoa vem com a justiça própria, igual o judeu. Não pode ser, porque isso, porque aquilo, porque Moisés falou, porque está escrito lá no Velho Testamento, está escrito aqui, está escrito ali. Sem discernimento. Então ela consegue persuadir a pessoa. Porque ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem, e a firmeza da vossa fé em Cristo. É a fé na lei de Moisés? É a fé na religião? É a fé nos homens? Não. Eu estou vendo aqui, ó, a vossa firmeza da vossa fé, a firmeza da vossa fé em Cristo. Não posso deixar ninguém me persuadir para eu deixar a fé em Cristo e começar a querer me justificar diante de Deus. Não posso deixar, não. Isso é conversa. Então não posso deixar isso, tem que ter cuidado com isso. Como, pois, recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. Eu recebi Jesus, a graça me foi alcançada, Jesus me lavou, me regenerou, então eu tenho que prosseguir andando nele. Não é deixando ninguém vir me persuadir com outra conversa, não. Arraigados e edificados nele e confirmados na fé. Tudo que eu recebo, a confirmação é a fé. Se isso me tira da fé, isso não é de Deus. Essa persuasão não veio daquele que vos chamou. É o que está escrito lá em Gálatas. Se há persuasão que eu tenho que deixar a fé em Jesus, começo a querer alicerçar a minha fé nas minhas obras, na minha religião, na minha santidade, tudo no que é carnal, isso não veio de Deus. Então, arraigados, edificados nele, confirmados na fé, assim como fostes ensinados, crescendo em ações de graça. Paulo não está falando de gente que está ensinando coisa errada, não. Quem pode pegar esse negócio aqui e falar: você tem que andar segundo eu estou te ensinando. Mas ele está ensinando o quê? O que Paulo ensinou? É isso que ele está ensinando? Ou é o evangelho que ele montou para ele? Ou é o entendimento dele? Isso que você tem que saber. Não adianta a pessoa pegar um negocinho solto aqui e começar a dizer: não, mas está escrito. Mas o que está escrito lá? O que o texto diz? Lê o texto e o contexto. Examina as escrituras para ninguém te enganar. Aí no 8 diz: tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas. Quer dizer, o mal para roubar a sua, ele vem com coisas, aquela palavra macia, não sei o quê, vem introduzindo coisas erradas que vão te desviar da fé. Desviou você da fé, roubou sua salvação. Saiba disso, já era.
Se você quer ser, que você está buscando a vida eterna, está buscando morar com Deus, então você tem que vigiar a sua vida. Segundo a tradição dos homens, segundo o rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Porque eu posso trazer justiça humana, rudimentos do mundo, que é assim, que é certinho, que é assim. Não é segundo a justiça de Cristo, não. É a justiça segunda que eu acho, a justiça humana. Então, a pessoa vem o quê? Cuidado para que ninguém vos engane. Logo no versículo 4, tem de cuidar. Para ninguém te enganar com palavras persuasivas. Palavra, né? Vem na maciota e vai te roubando a fé, vai te roubando a salvação e você nem percebe. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, em Jesus. E estás perfeito nele. Ah, meu amigo, não tem... isso é maravilhoso demais. Que é o cabeça de todo principado de autoridade. Ele é o cabeça de toda a autoridade, de todo principado e potestade. Aqui está falando de principado e potestade de autoridade. Não é principado e potestade maligno, não. É de todos. Ele é o cabeça, ele manda em tudo. Toda e qualquer autoridade tem que estar sujeita a Cristo. Se não está sujeita a Cristo, não é autoridade. Você tem que obedecer à autoridade. Sim, tem que obedecer à autoridade que obedece o cabeça. Ele só é autoridade de Deus se ele obedecer o cabeça. Se ele não obedecer o cabeça, ele pode ser autoridade sim, mas é autoridade do diabo, é principado e potestade maligno. Está entendendo? Você tem que compreender isso. Quando fala de principado e potestade, isso fala de autoridade. E tem a autoridade espiritual, a autoridade da luz, que é aqueles que estão sujeitos ao cabeça, que é Cristo, e tem a autoridade maligna, que é o que está sujeito aos espíritos enganadores, aos demônios. Essa aí é outra autoridade. Mas Jesus manda em tudo, tá? Jesus é suficiente, Jesus é tudo. Então, em Cristo, se eu estiver em Cristo, se eu crer em Cristo, se eu andar em Cristo, então eu sou perfeito nele. Então não tem maldição para mim, não tem nada para mim, não tem nada contra mim, não tem nada que pode me destruir, porque eu sou perfeito nele. Agora, se eu estiver fora dele, não tem perfeição nenhuma. A espada da lei está sobre a minha cabeça. Errou num tio da lei, vem a maldição. E maldito lá no céu não entra, tá? E aqui no 11, quer dizer, no 10 já diz, estás perfeito nele, que é o cabeça de todo principado e potestade. Se eu estiver em Cristo, estou perfeito. Tem ninguém que ficar querendo me apedrejar, falando besteira. Em Cristo eu estou perfeito. Ainda que o homem acha que não. Você está perfeito se você estiver na minha caixinha religiosa, se você obedecer os meus preceitos. Aí você está perfeito. Aí você é perfeito. Mas eu sou perfeito sim para ele, para a religião dele. Entendeu? Igual os fariseus. Os fariseus, Jesus era imperfeito para eles, perfeito era o sacerdote. Aqueles que depois mandaram matar Jesus, aqueles que eram perfeitos. Entendeu? Aqueles que eram perfeitos. Porque Jesus veio trazer a verdade eles não queriam. Jesus era transgressor da lei para eles. E a perfeição estava em outro. Quer dizer, a justiça deles era totalmente contra a justiça de Deus. Aí no 11 diz assim, no qual também estáis circuncidados, com a circuncisão não feita por mão no dispôs do corpo da carne, a circuncisão de Cristo. Quer dizer, ele está falando aqui, porque os judeus, ele falaram que você não podia ser filho de Deus, ser povo de Deus, se você não fosse circuncidado na carne. Fazer a circuncisão lá no 8º dia de nascido. Então você não podia ser, você tinha que se circuncidar. Mas circuncisão na carne. Quando veio Jesus, essa circuncisão não interessa mais. A circuncisão é a circuncisão de Cristo, a circuncisão feita na alma, feita no interior. A mudança feita no interior. Não é a mudança externa, não é a mudança na carne, não. É a mudança no interior, lá dentro. Tem que ser uma nova árvore, tem que ser uma nova criatura. Criada em Cristo, que lemos na mensagem anterior, criada em Cristo. Para toda boa obra, como vemos lá em Efésios 2:10. Aí sim, aí a obra vale. Entendeu? Aquela obra que Deus preparou de antemão para que eu andasse nela.
Aí diz aqui no 12: sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitaste pela fé no poder de Deus que o ressuscitou diante dos mortos. Quer dizer, uma das obras que eu faço aqui é confessar ao Senhor Jesus diante de uma grande nuvem de testemunha, que são os anjos e os demônios, que estão aí nos acompanhando, na dimensão espiritual. Então, quando eu creio em Jesus, eu confesso Jesus diante dessa grande nuvem de testemunha passando pelo batismo. E como Jesus morreu, foi à terra, foi lá sepultado, e ressuscitou, assim é um simbolismo o batismo, na qual Deus as águas, morre o velho homem e nasce um novo homem. Morreu o velho e nasceu um novo em Cristo. Me compreende? É desta forma. Eu confessando diante de uma grande nuvem de testemunhas que eu sou de Cristo, que eu estou confessando a Cristo. E quando vós estáveis, mortos, é o que eu falei agora há pouco, e falei na mensagem anterior, a pessoa que não recebeu Jesus na vida dela, ele está morto para Deus. Está nos seus delitos e pecados, está morto. Então diz assim: e quando vós estáveis, mortos, nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas. Quando eu venho para Jesus, creio no sacrifício de Jesus, creio que ele é suficiente, então ele me justifica das minhas ofensas, dos meus pecados, me perdoa totalmente, acabou, não tem nada que ficou para trás que eu tenho que ficar desenterrando o pecado, não, e pescando no mar morto, que a palavra de Deus diz que os nossos pecados ele pega e joga no mar do esquecimento. Eu não sou pescador de mar morto, não, irmão. Eu não sou pescador de mar do esquecimento, não. Entendeu? Ele já perdoou, já me justificou, já perdoou. Eu já sou circuncidado no Espírito, sou nova criatura. O que devia ficou lá sepultado no batismo. O que devia ficou lá, está lá junto com ele. Se eu quiser trazer o pecado daquele, eu trago ele de volta. Quer dizer, eu já não creio em Jesus, agora eu vou crer, entendeu? Nas minhas coisas, nas coisas carnais. Parece é justo, mas é a justiça de homem, não tem nada a ver com a justiça de Deus. A justiça de Deus está escrita aqui. Parece até justo, né? De repente, alguém pode vir com essa persuasão para mim e parecer justo diante dos homens, mas diante da justiça de Deus não serve para nada. Então aqui diz no 14: havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças. Quer dizer, havia uma cédula contra nós que dizia: você pecou, você tem que fazer isso, aquilo aqui. Você pecou, você tem que fazer isso, tem que pagar sua penitência aqui, assim, assado. Quer dizer, tem ordenanças para eu ser perdoado. Mas aqui a palavra de Deus diz que quando ele foi para a cruz, ele riscou, acabou com esse negócio. Tem mais essa cédula de ordenança aí que eu tenho que fazer isso ou aquilo para ser perdoado, não para ter direito à salvação, não. A qual nos era, de alguma maneira, nos era contrária, nos era prejudicial, e atirou do meio de nós, cravando na cruz. O que eu devia foi cravado na cruz em Cristo. O que eu devia já estava nele, não tem mais que esse negócio que eu estou devendo, não estou devendo mais nada. Se você der, isso não é problema meu, você vai aí nessa condição que você quer, se você quer rejeitar a palavra, vai aí. Eu estou devendo, eu não devo mais nada. Porque a cédula, o que era contra mim, já foi cravado na cruz. Quando Jesus foi lá cravado na cruz, quando ele sofreu o seu sangue, quando ele derramou o seu sangue lá, foi totalmente humilhado, torturado. Eu estava nele. Ele estava levando lá tudo. E eu tenho que crer nele. Não posso estar
aceitando persuasão de homem. E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Quer dizer, toda a autoridade que havia, que trazia outra conversa, foi despojado, foi tirado o poder. Triunfou de qualquer um que queira trazer outra coisa, Jesus já triunfou por ele, já triunfou na cruz. Jesus já teve um triunfo na cruz. Por mim, não é por ele não, pô. Jesus não triunfou lá na cruz por ele, triunfou por mim, que creio nele, que a minha fé está nele. Então ele triunfou já por mim. Então não tem autoridade, seja benigna ou maligna, que possa passar por cima do triunfo de Cristo na minha vida. Aí ele já vai trazer depois do seguinte: portanto, não aceita conversa de ninguém. Ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa de dias de festas, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombra das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Se eu sou o corpo de Cristo, não aceito julgamento de ninguém, irmão. Se eu sou o corpo de Cristo, você quer me julgar, você está julgando a Cristo. Aí você vai se ver com ele. Se eu creio em Cristo, eu sou o corpo de Cristo, estou perfeito nele, e não posso aceitar que ninguém me julgue. Ah, porque você comeu porquinho, não pode. Ah, porque você bebeu isso aqui, não pode. Ah, porque você não guardou o sábado, não pode. Ah, porque a festa não pode. Ah, porque você não ofereceu sacrifício aqui, você não pode. É cheio de coisas para botar nas costas da pessoa. E o que verdadeiramente eles deviam ensinar para que você estivesse perfeito em Cristo, é crer em Cristo, eles tiram essas coisas. Ele quer botar Cristo como mais um desses fardos em você. A doutrina de Cristo é mais um fardo, que eles têm que botar um monte de coisas para querer dizer que você só é salvo, que você só agrada a Deus, se você fizer preceitos humanos. Preceitos que por Cristo já foi abolido. O Velho Testamento foi por Cristo abolido, porque ele cumpriu a lei. Então não tem que voltar a cumprir lei, porque já foi por ele abolido. Eu tenho que andar no mandamento de Cristo. O mandamento de Cristo é o quê? Amar Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Se você ama o próximo como a ti mesmo, você não vai fazer mal ao próximo, porque você não quer que faça mal para você. Então Jesus resumiu ali tudo. Está entendendo? Agora vamos no 18. Ninguém vos domine a seu bel prazer, com pretexto de humildade e culto dos anjos, metendo-se em coisas que não viu, estando debalde inchado na sua carnal compreensão. Em outra tradução diz, na sua mente carnal. Eu não posso deixar ninguém me dominar. A seu bel prazer. Ah, não, você tem que fazer isso para receber aquilo, para agradar a Deus, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo outro. Não, porque você tem que obedecer à autoridade, mas você está obedecendo à autoridade, que é Cristo? Você está obedecendo? Você está pregando o evangelho de Cristo, está pregando o seu evangelho, está pregando o seu entendimento. Então você tem que cuidar com essa conversa. Ó. Tem que ser humilde, tem que obedecer o que eu estou falando, tem que ser humilde. Não, você tem que ser humilde a Cristo. E se quem está te ensinando é humilde a Cristo, está replicando a palavra de Cristo. Então você é humilde também diante dele, você é humilde a Cristo. Então fala, humildade e culto dos anjos, quer dizer, está cultuando o quê? O que não é Deus? Está cultuando a religião? Está cultuando aquilo que não é Deus? É isso que você está obedecendo? É essa a sua humildade? Metendo-se em coisas que não viu. Quer dizer, a pessoa nem viu ainda que ela é salva por Cristo, está querendo se meter, desviar os outros que estão no caminho certo. Estando rebelde, inchado na sua compreensão carnal. Quer dizer, estudou a teologia, conhece a Bíblia, conhece a palavra na dimensão carnal, mesma coisa dos fariseus. Os fariseus, os caras eram mestres, eles andavam certinho pela lei, mas na mente carnal, não adiantava nada.
queriam estabelecer o que é a sua própria justiça, a justiça da lei, não sabendo que o fim da lei é Cristo. Então, parecia muito correto o que eles estavam fazendo, parecia, mas não era diante de Deus, era perversão. Entendeu? Então eu tenho que estar ciente disso. E no 19 diz, questão inchada a sua compreensão, porque eu sei, porque eu sou PhD, eu sou teólogo, PhD, tenho mestrado, doutorado, vou semideus, me consagrar a semideus. Mas não adianta nada, para mim não adianta nada. A mim adianta seguir na palavra. Aí no 19 diz assim, e não ligado à cabeça do qual todo o corpo provido e organizado pelas juntas e ligaduras vai crescendo no aumento de Deus. Eu tenho que estar ligado ao cabeça, estar ligado a Cristo, recebendo o ensino de Cristo, recebendo a direção de Cristo. Porque o que está dizendo aqui? Esses caras aqui não estão ligados a Cristo, não, estão ligados no que é carnal. Estão inchados na sua mente carnal, na sua real compreensão, na sua teologia física, na sua teologia humana, na sua compreensão humana, na sua carnal compreensão. Não é na compreensão espiritual. Espiritualmente, quando você diz isso para eles, é rocha de escândalo. Jesus é rocha de escândalo para ele. Porque diz que ser justificado totalmente em Cristo, para eles é rocha de escândalo. Eles têm que fazer alguma coisa. Tem que pagar algum preço para ser justificado. Aí diz aqui, se, pois, estáis mortos com Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, quanto aos ensinos desses camaradas que estão com da sua compreensão carnal, por que vos carregam ainda de tais ordenanças como se fosseis do mundo? Como tais? Não toques, não proves, não manuseies. Quer dizer, um monte de regra. Para você fazer isso, tem que fazer aquilo outro, tem que fazer um monte de regra para você. Se você está em Cristo, se você realmente é de Deus, se você realmente está em Cristo, como que você ainda sujeita a esse tipo de gente? A esse tipo de mestre, dizendo que é seu mestre? Como é que se sujeita? Você deixou de se sujeitar a Cristo, que é o único que te garante a vida eterna, para se sujeitar a homens? Me compreende? Está aqui tudo na Bíblia, você não leu? Por que você não leu? Por que você anda segunda onde? Você anda segunda onde? Porque você não examina as Escrituras. Porque você está entregando a sua vida a homens que não podem fazer nada por si mesmo. Você, em vez de se entregar a Jesus Cristo e crer tão somente nele, você está se entregando a sua vida. A única coisa que é irrecuperável, você está entregando a homens que muitas vezes estão te conduzindo e supostamente com a tal da humildade. A humildade que está te levando a perder a salvação, a ir para o lago de fogo, um enxofre, que não foi preparado para nós humanos, não foi preparado para você não, preparado para o diabo e seus anjos. Só vai para lá junto com ele quem rejeita o conhecimento. Como lá em Oséias diz, porque rejeitaste conhecimento, eu rejeitei a ti para que você seja sacerdote diante de mim. Eu estou mostrando para você o conhecimento. Você está entregando a sua vida para homens. Você não busca examinar as Escrituras, não busca saber de mim o que é certo e o que é errado. Você está entregando a sua vida, é para outros, para aqueles que estão na carnal compreensão, guiar a sua vida. Então, você não está servindo a Cristo, está servindo a homens. E o que o homem pode te dar? Ele pode te favorecer com emprego, ele pode te dar um dinheirinho, uma cesta básica, te ajudar, você pagar um médico, mas a vida é eterna, ele pode fazer o que com você? Faz nem por ele, porque ele está te ensinando isso, você já está perdido. Entendeu? Ele está te levando pura e simplesmente para a perdição, para você agradar ele, agradar a religião dele. E no 22 diz assim, as quais coisas todas parecem pelo uso segundo preceitos e doutrina dos homens, as quais todas perecem pelo uso segundo os preceitos e doutrina dos homens. Quer dizer, isso é doutrina de homem, que fica falando um monte de coisa que tem que fazer aí para você alcançar a vida eterna e agradar a Deus. Os quais, na verdade, têm alguma aparência de sabedoria,
em devoção voluntária, humildade e em disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. Isso que colocam nas suas costas não tem valor nenhum para Deus. Aí eles começam a invocar devoção voluntária, humildade. Humildade a quem? A Deus? A palavra não. Humildade a homem. Porque se você mostra isso na palavra, eles não aceitam. Porque a palavra de Deus, eles não se dobram diante da palavra de Deus. A mesma doutrina dos fariseus. A mesma coisa. Mataram Jesus por causa disso. E estão querendo matar Jesus dentro das pessoas hoje, trazendo essa mesma doutrina de fariseu. A mesma doutrina que houve lá naqueles fariseus passados, tem hoje nos que estão aqui hoje. Que dizem que não são fariseus que estão seguindo a Jesus, mas a doutrina é a mesma. Não se sujeitam a Deus, se sujeitam às autoridades humanas. E invocam que você tem que ser humilde. Mas a humildade que a Bíblia fala é humildade a Deus. A palavra. Entendeu? Não é humildade a homens desviados da verdade, não. Tá? Porque nós somos discípulos de Jesus. E Jesus andava baixando a cabeça para quem estava falando coisa errada. Jesus confrontava toda hora os fariseus lá. Aí diz que tem humildade e disciplina do corpo. Quer dizer, você tem que fazer um monte de coisa no corpo para agradar a Deus. Mas a palavra de Deus diz que você já está morto lá. Você foi morto e foi ressuscitado em Cristo. Então Deus não trata com você segundo a carne. Ele trata com você segundo o Espírito. Você foi recriado nele. Agora você está vivo. Você esteve morto nos seus delitos de pecado. Agora para Deus você está vivo. Isso não tem valor algum, senão para satisfação da carne. No mundo espiritual isso não vale de nada. Vale para satisfação da carne. Daquele que está te mandando aí, aquele dali me obedece. Eu mando ele para a direita, ele vai para a direita, vamos para a esquerda. Fala, sobe, ele sobe. Fala, desce, ele desce. Esse é humilde. Humilde a religião e a homens. E a Deus, nada. A Deus, ele não tem humildade nenhuma. Tanto que se prega a palavra e ele não se converte a Deus. Então, como diz, vamos voltar lá, não se converte a Deus. Você pode mostrar isso na palavra aqui, que ele não se converte. Não se converte, quer se converter. Conversão. Deixar a direção que ia para uma nova direção. 2 de Coríntios lá, vamos lá. 2 de Coríntios. Lá já estivemos lá, mas agora vamos pegar outro versículo. 2 de Coríntios 3. E vamos ler agora o 2 de Coríntios. Bem, está ficando longo o vídeo, mas é para o seu bem, para o nosso bem, né? Então, eu vou ter que levar. Vamos chegar a 2 de Coríntios 3, que fala bem sobre isso. Porventura, 2 de Coríntios, capítulo 3, versículo 1. Porventura, começamos outra vez a louvarmos a nós mesmos? Ou necessitamos, como alguns, de carta de recomendação para vós ou de recomendação de vós? Paulo está falando assim, e agora eu vou louvar a mim mesmo? Ou estou precisando que o homem me endosse na palavra? Que o homem diga que eu sou de Deus, que eu sou humilde, porque eu estou obedecendo ele. Eu estou precisando disso? Como vós sois a nossa carta escrita em nossos corações, conhecida e lida por todo homem, porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós, e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. E é por Cristo que temos tal confiança. Quer dizer, vocês são a carta de Cristo. Vós sois a carta escrita em nossos corações, conhecidas e lida por todos os homens. Então, meu irmão, aqui o apóstolo Paulo prega tudo a justificação por Cristo. Não tem nada de meter vã filosofias humanas para isso. Porque eles eram a carta de Cristo que Paulo falava, ministrada por Paulo. E escrita
não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, inscrita no coração, circuncidada no coração, a marca interior. Então, essa carta está escrita não por fora, não no que parece justiça humana, mas escrita nas tábuas, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Não é escrita por fora na tábua de pedra, mas é escrita lá dentro, inscrita lá no coração, inscrita lá pela fé. E no 5 diz, não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa, quer dizer, o que eu penso não é de mim, não é da carne, mas a nossa capacidade vem de Deus. O que eu penso é a justiça de Deus, o que eu ando é pela justiça de Deus, eu vou no que Deus diz, não é na minha justiça, não é no que eu acho não. O qual também nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento. Eu não sou ministro da lei, não, sou ministro de um novo testamento. Não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Se eu for ministro do Velho Testamento, eu estou morto. Estou morto por quê? Porque eu não posso quebrar um tio da lei, e eu quebrei, acabou. Eu quebrei, você quebrou, todo mundo quebrou. O único que não quebrou foi Jesus. Todo mundo quebrou a lei. Então está embaixo de maldição. Se você não estiver em Jesus, está embaixo de maldição. Eu não estou embaixo de maldição, mesmo quebrando a lei, porque Cristo fez maldição em meu lugar. Então já pagou o preço. Agora, aquele que Cristo não serve nada para ele, que quer se justificar por si, continua embaixo da maldição. Entendeu? Porque ele está... o Velho Testamento, a espada da lei, continua em cima da cabeça dele. Por isso que a letra mata. Por que a letra mata? Porque se for segundo a lei, eu estou morto. Eu estou condenado. Vou lá fazer parceria com o capeta lá no Lago de Fogo e Enxofre. Mas Deus não nos fez ministro de um Velho Testamento. De uma lei, que a lei veio para condenar, a lei veio para colocar todos embaixo de condenação, para que Deus pudesse usar de misericórdia para controle. Então nivelou todo mundo. Não tem que eu sou melhor porque eu guardo a lei, que eu sou melhor porque eu faço isso, porque eu faço aquilo. Não tem, não é por obras. Não é por obra. Está todo mundo debaixo do mesmo nível. Creio em Jesus, todos são justificados. Não creio em Jesus, todos estão condenados, estão embaixo da lei. Aí fala aqui, olha só o que fala aqui, que você tem que se atentar a isso. Se o ministério da morte, o que é o ministério da morte? O ministério da lei, o Velho Testamento. Por que era o ministério da morte? Porque se você não podia quebrar um tio da lei, se você quebrasse, estava morto. Para Deus, estava condenado. Então esse era o ministério da morte, porque todo mundo ficava embaixo da morte, porque ninguém cumpriu a lei. Para não estar embaixo de morte, teria que cumprir a lei. Porque se o ministério da morte, gravado com pedras em pedra, o que foi gravado com pedras em pedra e dado para Moisés no Monte Sinai? A lei. Veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória. Presta atenção. O que era transitória? Transitória é que Moisés, por estar na presença de Deus, recebendo a luz, quando ele desceu do monte, o povo não podia nem fitar os olhos no rosto de Moisés, que brilhava como o sol. Você já tentou fitar? Vai pegar o sol meio-dia, olhar para o sol para você ver o que vai acontecer com ele. Vai queimar sua retina. Então, veio uma grande glória, mas essa glória era transitória. Nós vamos ver mais como é que procedia essa glória daí por diante, depois que ele saiu da presença de Deus. Então ele recebeu a lei, veio trazer para o povo e veio com o rosto brilhante, porque estava na presença de Deus. Então, essa é a lei e esses mandamentos, ele teve a sua glória, mas teve a sua glória no tempo determinado por Deus. Entendeu? Então diz aqui,
como não será de maior glória o ministério do Espírito? Quer dizer, aquele ministério passado do Velho Testamento teve sua glória, de Moisés até Jesus. Mas o ministério do Espírito, o Novo Testamento, é eterno, porque foi lavrado no sangue de Jesus, no sangue perfeito do Cordeiro. Esse é eterno, não tem mais, não vai ser substituído por outro. Porque se o ministério da condenação, por que todos os que são das obras da lei, como lemos lá em Gálatas, estão debaixo de condenação? Porque a lei era o ministério da condenação. A lei ficava procurando nas pessoas pecado para acusar a pessoa e jogar a pessoa na condenação. A lei veio para isso, para botar todos embaixo da condenação, para todos só terem direito pela misericórdia e pela graça. Porque se ouviu pela lei, estou debaixo de condenação. Quer dizer, o ministério da condenação foi glorioso. Muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Se ele teve a sua glória no período que Deus reservou para que ele vigorasse, agora muito mais o ministério da justiça. Que justiça? A justiça de Deus feita em Cristo, no sangue de Jesus. Porque também, no 10, porque também o que foi glorificado nesta parte não foi glorificado por causa dessa excelência e glória. Porque se o que era transitório tinha início e tinha fim, foi para a glória, muito mais em glória o que é eterno, o que é permanente. Quer dizer, a glória do que é permanente é muito maior do que aquilo que querem trazer para as pessoas, seguir preceitos de lei para receber uma glória. No 12, tendo, pois, tal esperança, usamos de muita ousadia no falar. E não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. Porque estava brilhando muito, mas ele botou ali um véu na frente do povo para que não visse que a glória de Deus estava se esvaindo. O brilho já não era mais intenso, porque ele havia saído da presença de Deus. Então, assim é aquele que recebe a palavra de lei. Às vezes, na hora brilha muito, mas depois vai se esvainecendo, por causa, é o ministério da condenação. E ele vai vivendo embaixo de condenação. Sempre ele vai ver que ele não merece a Deus, que ele está no inferno, ele não tem certeza da salvação, de jeito não vai ter. É só examinar a vida dele, olhou para a vida dele. Se Jesus voltar agora, se eu morrer agora, eu sou salvo? Ele vai começar a ficar cheio de medo de morrer. Porque ele vai ver que, porque o ministério da condenação é que está governando a vida dele, e o ministério da condenação nem vai mostrar uma condenação para ele. Sempre vai mostrando. Então diz aqui, as pessoas que estão assim não são convertidas. Se a pessoa que te mostra, que te guia nessa direção, diz que é convertida, não é. Você tem que seguir o papo dela, que ela não tem conversão nenhuma, não é convertida. Quem é que está dizendo? Eu? Não, está escrito aqui, quer ver, Raul? E se você não aceita aqui, pega e pode ler a Bíblia. E joga isso para lá e anda segundo o preceito dos homens. Pelo menos tu já vai saber a verdade. Entendeu? Que é o meu papel te dizer a verdade, ainda que eu seja perseguido. Mas os seus sentidos foram endurecidos. Porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. Quer dizer, os sentidos dessas pessoas estão como endurecidos. Eles não conseguem amolecer o coração para receber a misericórdia e a graça de Deus. Os sentidos deles estão endurecidos. Então o véu que estava lá, que separava a glória que estava no rosto de Moisés do povo, continua, eles não veem claramente, continua. Quando é o quê? Quando lhe levanta a lição do Velho Testamento. Se eu ando pela lei, se eu ando pela lição do Velho Testamento, eu não enxergo
plenamente, e nem sou convertido. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre ele. Quando fala lido Moisés, fala lido a lei. Mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Enquanto eu estou apegado em obras, eu não sou convertido a Cristo. Eu sou convertido, sim, à religião. Eu tenho a minha conversão, sim, à religião. A Cristo, não. Porque quando eu sou convertido a Cristo, me é retirado o quê? Me é retirado o véu. Está entendendo? Eu passo a ser livre. Esse véu é passado. Não se mete mais na minha vida, não. Se mete na vida de outro, na minha não. Então, quando eu me converto a Cristo, eu passo a andar em Cristo. E aquilo lá já é passado. Mas quem não é convertido em Cristo começa a trazer coisas do passado para colocar nas minhas costas, entendeu? Sem revelação da palavra, dizendo que está levando a pessoa à salvação e levando a pessoa à perdição, porque não tem entendimento. Aí no 17 diz assim: ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Quer dizer, onde é o Espírito de Deus, a liberdade. Ninguém fica mandando na minha vida, não. Quem manda na minha vida é o Espírito Santo. É Ele que me conduz. Porque o Espírito Santo não manda em mim, não. O Espírito Santo me convence. O Senhor Jesus disse: o Espírito virá e convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. Ele convence. Não impõe nada a ninguém, não. Convence. O que é convencer? É mostrar. O convencimento do Espírito Santo é Ele que nos traz a Jesus. Deus olha para nós e envia o Espírito que faz a obra, nos convence do pecado, da justiça do pecado, da justiça e do juízo, e nós vamos até Jesus para sermos recriados nele, sermos lavados pelo seu sangue, sermos justificados no sangue dele, no sacrifício dele. Então, nós, depois de sabermos isso, não temos mais nada com lei, temos os nossos rostos descobertos, diz no 18, refletindo como um espelho a glória de Deus. Qual é a glória de Deus? A glória de Deus é a manifestação da justiça de Deus em Cristo Jesus na nossa vida. E aí, nós somos transformados de glória em glória. Quando examinamos as Escrituras, quando nos buscamos nos apegar a Deus, nos achegar a Deus, nos consagrar ao Pai, então, de glória em glória, nós somos transformados à mesma imagem, porque nós passamos a, então, refletir a glória de Deus e somos transformados na mesma imagem. Como pelo Espírito, porque agora quem faz isso, quem transforma a minha vida, quem endireita os meus caminhos, a minha maneira de andar, é o Espírito do Senhor, não é o medo. Não é que se você fizer isso, se você fizer aquilo, vai para o inferno, o diabo vai te pegar na esquina, não sei o que, não. Eu sou transformado pelo Espírito, convencido pelo Espírito Santo, a me tornar a imagem de Deus. Então não tem nada a ver com o negócio de carne, tudo é feito pelo Espírito Santo. Então esta é a verdade. E se queremos agradar a Deus e nos agradar de Deus, nós temos que andar segundo a sua palavra, examinando as Escrituras, que ninguém pode dizer que é cristão se você anda por preceito de homens, e não é ler as Escrituras, não, é examinar. Tem que prestar atenção, examinar a Escritura. Você examina as Escrituras, então você segue a Deus. Se você ler superficialmente, se você entrega isso a homens para fazer isso por você, você não é seguidor de Deus, você é seguidor de homens. Então, hoje, você passa a saber disso. Hoje, se você quiser,
o véu lhe é removido, mas só lhe é removido se você aceitar verdadeiramente a palavra de Cristo, a Cristo como único. Único, não tem outro. Não tem nem você mesmo. Único e suficiente. Sabe o que é único? Único é só ele. Suficiente é que ele, o que ele fez já basta, é tudo, não precisa de mais de nada. Único, suficiente, salvador. Da sua alma você está salvo. Entendeu? Você é salvo. Então, meu amigo, esta é a palavra da verdade que temos que trazer para você, e temos muita alegria e muita satisfação que o Espírito Santo tenha nos revelado esta verdade, e a nossa obrigação é levar esta verdade a outros, porque esta é a obra de Deus. Jesus disse que creiais naquele que por ele foi enviado. Que o Espírito Santo fale melhor em cada coração.